Ótimo. Então, vamos lá. Vamos às reverências. Então, eu convido vocês todas e todos, né? Temos um menino na sala hoje, a fazer juntas o Anjali Mudra. E a gente, automaticamente, quando nós fazemos o Anjali Mudra, nós assumimos uma atitude de respeito e de reverência. Então, com essa atitude, vamos fazer as reverências para a leitura do Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurumiktam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu vou ler em sânscrito. Então, nós estamos no Srimad Bhagavatam, capítulo 3, canto 1, capítulo 3. Krishna é a fonte de todos os avatares. E hoje será lido o verso 21. Tata saptadashi jataha satyavacham parashara chakreveda tarochaka tristva punshulpa medasaha. Muito bem. Agora, a tradução, verso 21. Depois disso, na 17ª encarnação do Supremo, Shri Vyasadeva apareceu no ventre de Satyavati através de Parashara Muni e dividiu o único Veda em vários ramos e sub-ramos, vendo que as pessoas, em geral, eram menos inteligentes. Repetindo, verso 21. Depois disso, na 17ª encarnação do Supremo, Shri Vyasadeva apareceu no ventre de Satyavati através de Parashara Muni e dividiu o único Veda em vários ramos e sub-ramos, vendo que as pessoas, em geral, eram menos inteligentes. Muito bem. Então, eu vou aqui fazer a apresentação de Shri Vyasadeva. Aqui, né, a gente tem o Srimad Bhagavatam. Esse aqui é o primeiro livro. Então, no livro 1, no primeiro canto e o segundo verso do primeiro capítulo do primeiro canto, é dito o seguinte: este belo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, é por si só suficiente para a compreensão de Deus. Qual a necessidade de qualquer outra escritura? Esse verso assim, eu acho emocionante. Vou até repetir. Este belo Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, é por si só suficiente para a compreensão de Deus. Qual a necessidade de qualquer outra escritura? Bom, então a gente sabe que essa expansão, né, Vyasadeva, foi um avatar de Vishnu, e ele que compilou
o Bhagavata. Então, eu vou contar a história aqui de como aconteceu isso. Então, esse sábio, né, Vyasadeva, ele estava vivendo naquela era anterior à era de Kali, mas era o início, naquela fase que ele conseguia prever, né, conseguiu antever que estávamos entrando na era de Kali, essa era atual. E é uma era muito difícil, né, e é considerada o inverno dos tempos. E assim como a gente tem a primavera, o verão, o outono e o inverno, as eras também são cíclicas. E Kali Yuga é considerada a era de ferro, onde as pessoas têm muita dificuldade, principalmente dificuldade em seguir a vida espiritual. Desculpa, gente, mas é que eu estava com problemas de garganta e agora eu estou assim, meio tossindo um pouquinho. E é nessa era de Kali, a duração da vida humana diminui muito, né? Devido a esse estilo de vida que a gente leva, a nossa alimentação, os nossos hábitos de sono. Nós somos acomodados, somos preguiçosos, letárgicos, principalmente letárgicos para buscar, né, conhecimento espiritual. E, devido a isso, estamos sempre com as mentes perturbadas e sem paz interior. Esses são os sintomas típicos da Kali Yuga. E Vyasadeva vê essa situação, né? Ele prevê, ele sabe que isso vai acontecer, essa situação tão difícil que estava chegando, né, para nós. Porque até esse momento, né, até o início de Kali Yuga, o conhecimento védico era apenas recitado. Todos tinham uma capacidade formidável de memorizar o conhecimento, de aprender o conhecimento no coração. Não havia necessidade de ter nada escrito. Mas, com o início da Era de Kali, isso vai se perdendo e a nossa memória vai ficando fraca, as pessoas vão ficando letárgicas e há muita falta da compreensão mesmo. E Vyasadeva, muito preocupado com isso, aí ele decide compilar os Vedas. O Veda, que é o conhecimento védico. Conhecimento védico quer dizer o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que traz o autoconhecimento e a autorrealização. Então, ele decidiu colocar isso tudo escrito para nós, né? Que estávamos chegando nessa era tão difícil para a gente conseguir se autorrealizar. E aí, sabendo que agora em Kali Yuga as pessoas teriam dificuldade, né, para absorver o conhecimento, então ele é um único Veda, é todo o conhecimento. Ele resolve dividir isso em 4 partes para ficar um pouco mais fácil para todo mundo estudar em partes. Então, ele dividiu em Samaveda, Yajurveda, Rigveda e Atharva Veda. Então, esses 4 compêndios trazem conhecimento sobre o mundo, filosofia, conhecimento metafísico, conhecimento sobre a consciência, sobre a alma e sobre a suprema personalidade de Deus. E aí, né, nessa transição para a era de Kali, Vyasadeva decidiu dividir esse conhecimento em 4 partes para facilitar para todo mundo. Mas, depois que ele fez esse trabalho todo,
compilou todo esse conhecimento. Aí ele percebeu que essa literatura também havia ficado muito complexa, difícil de ser compreendida pelas pessoas comuns. Seria somente para os sábios, os brahmanes, que teriam acesso a esse conhecimento tão hermético. E seria um grupo muito pequeno de pessoas, né? Daí ele pensou e resolveu escrever algo mais acessível para as pessoas em geral. Então, ele teve a ideia de escrever o conhecimento védico em forma de história. E aí ele faz, né, escreve o Mahabharata com uma linguagem mais simples. Mas essas histórias do Mahabharata não falavam da relação das pessoas com a suprema personalidade de Deus. E mesmo depois dele ter feito todos esses textos, né, dividiu os Vedas em 4 partes, fez o Mahabharata, ele ainda não estava satisfeito, estava sentindo que estava faltando alguma coisa. E aí ele estava assim, num estado de espírito, né, meio depressivo, aborrecido, sem saber, né, o que ele queria muito proporcionar esse conhecimento para nós. E aí ele estava lá nessa fase assim, difícil, e então o mestre espiritual dele, Narada Muni, foi visitá-lo. Ele ficou muito satisfeito de ver o mestre dele, Narada Muni, me ajude aqui. Eu vou pedir um conselho. Eu já fiz isso tudo, já escrevi isso tudo, mas ainda não estou satisfeito. O que você acha que eu devo fazer? E aí Narada Muni diz para Vyasa: olha, Vyasa, você é um ser altamente qualificado. Você tem muito conhecimento sobre os Vedas. Você é exímio na sua meditação. Você chega rapidamente a um estado de samadhi. Mas o que acontece é que na era de Kali, as pessoas vão precisar de um outro tipo de instrução. Elas não são capazes de alcançar isso tudo que você alcança, essa autorrealização. Porque elas vivem numa ilusão, na ilusão de que são o corpo, na ilusão de serem a mente. E em Kali Yuga não vai ter uma relação direta entre a alma individual e a suprema, e a alma suprema. Então, Narada enfatizou isso para ele. E aí sugeriu o seguinte: olha, você tem que entrar num samadhi profundo, numa meditação profunda, para perceber a verdade suprema e perceber como que você vai passar isso para as pessoas de Kali Yuga, que vão ter muita dificuldade de entender. E colocar aí nos seus textos, revelar essa relação entre a alma e Deus, que é essa relação direta que é feita através de Bhakti Yoga. Porque na era de Kali, essa vai ser a maneira mais eficaz de perceber Deus, que será através da devoção. Então, quando você colocar isso nos seus textos, aí você vai sentir que a sua obra está completa. E Narada também instruiu o Vyasadeva que, nesse texto, ele descrevesse as lilas, as atividades transcendentais e a relação direta entre a alma e Deus. E aí, com essa fala, Narada iluminou a mente de Vyasadeva. Ele, uau, era isso, exatamente isso que estava faltando. E aí, após esses conselhos dados por Narada Muni, Vyasadeva vai para os Himalaias, lá para as margens do rio Sarasvati, se banha nesse rio sagrado e se prepara
para entrar em meditação, e ali ele entra no samadhi perfeito e se conecta à verdade suprema. E nesse samadhi, ele vê as entidades vivas iludidas, identificadas com o corpo, identificadas com a mente, afastadas da sua natureza original de plenitude, de bem-aventurança. E Vyasadeva, vendo isso na sua meditação, percebeu realmente o que estava faltando nos seus textos. Então, graças a isso, ele propõe esse belo Srimad Bhagavatam que nós estamos lendo agora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.